Esboce o gráfico da função fx igual a 2 vezes o módulo de x mais 3 mais 2. Bem, vamos partir da função y igual ao módulo de x. Essa função, quando x for 1, y é 1. Quando x for 2, y é 2. Quando x for menos 1, y é 1. Quando x for menos 2, y é 2. Esta é a função modular normal. Vamos fazer por partes. A primeira coisa que nós podemos fazer é deslocar em 3 unidades. Agora, para que lado? Quando nós temos x mais 3, e nós já vimos isso em outro vídeo, nós deslocamos para a esquerda em 3 unidades. É a mesma coisa de termos x menos 3. Ou seja, quando x for igual a menos 3 mais 3 vai dar zero, ou seja, vai tornar y zero. Então, quando x for menos 3, y é zero. Se você crescer 1 para a direita, for para menos 2 mais 3 vai ficar 1, módulo de 1, y igual a 1. Se você deslocar 1 para a esquerda, você vai ficar com menos 4 mais 3, menos 1. Módulo vai ser 1. Ou seja, esse gráfico está deslocado para a esquerda em 3 unidades. É o mesmo gráfico, é paralelo ao gráfico que nós tínhamos. É exatamente o mesmo gráfico, só que deslocado em 3 unidades para a esquerda. Agora, vamos fazer o quê? Podemos somar 2 unidades no eixo y ou multiplicar por 2 unidades. Vamos multiplicar por 2 unidades. Então, como é que ficaria? Nós temos y igual a 2 vezes o módulo de x mais 3. Ora, se ele é 2 vezes o módulo de x mais 3, tudo vai ficar multiplicado por 2. Então, se nós temos y igual a zero, multiplicado por 2 continua sendo zero. Y igual a 1, multiplicado por 2, passa a ser 2. Y igual a 2, multiplicado por 2, passa a ser 4. Y igual a 3, multiplicado por 2, passa a ser 6. E, do outro lado, ele é totalmente simétrico. Então, aqui nós vamos ter 2, aqui nós vamos ter 4 e aqui nós vamos ter 6. Portanto, nosso gráfico ele fica esticado para cima pelo fator de 2. Então, já fizemos essas duas transformações. Andamos para a esquerda em 3 unidades e multiplicamos por 2. Falta apenas agora somar 2 unidades no eixo y, o que é o mais fácil, pois este é mais intuitivo. Quando somamos 2 unidades, todo o gráfico vai ficar deslocado 2 unidades para cima. Então, o que era 0 passa a ser 2. O que era 2 passa a ser 4, o que era 4 passa a ser 6, tudo somado mais 2. Então, aqui, onde era 0 passa a ser 2, onde era 2 passa a ser 4, onde era 4 passa a ser 6, ou seja, é o mesmo gráfico, só que deslocado para cima em 2 unidades. Então, este é nosso gráfico, f de x igual a 2 vezes o módulo de x mais 3 mais 2. Este gráfico você pode primeiro somar 2 para cima, o que esta parcela representa na soma total da função. Depois, deslocar 3 para a esquerda, que é esta componente que está sendo somada com 3, x mais 3 está deslocando 3 para a esquerda, e depois multiplicar por 2. Você também pode multiplicar por 2 primeiro, depois deslocar para a esquerda 3 e depois deslocar para cima 2. Não importa como você vai fazer essa transformada, quais são as etapas que você fizer primeiro ou depois, que você vai chegar no final à função f de x igual a 2 vezes módulo de x mais 3 mais 2. Lembre-se sempre que este 2 representa o deslocamento para cima. E esse 3, quando você está somado, significa o deslocamento para a esquerda.
E esse 2 é o fator que está multiplicando o módulo por 2, ou seja, todos os números estão multiplicados por 2 e ele fica esticado para cima por 2. Então, nós chegamos à nossa função que nós queríamos através de 3 transformações. Deslocamos primeiramente para a esquerda em 3 unidades, depois multiplicamos por 2 e depois deslocamos para cima em 2 unidades.